Shalom, shalom para você que me assiste, bem-vindos todos vocês aqui no canal do Ministério da Restauração. Para você que ainda não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a professora Cássia Pereira e este canal é um canal onde eu abordo estudos bíblicos, onde eu compartilho com vocês aquilo que Deus tem trazido, aquilo que Deus tem me dado, não é? Deus há algum tempo já, durante muitos anos, Ele já me concedeu um ministério na área do ensino e eu comecei esse ministério secular, não é? Na verdade, durante muitos anos como professora universitária, professora do ensino superior, desenvolvi aí uma grande carreira de muitos anos, não é? Na qual eu aprecio muito e gosto muito. Foi um período de aprendizado, de desenvolvimento aqui de talento, tá? E então, depois de ter desenvolvido dentro da esfera secular, certo, esse ministério de ensino, né? Eu fui professora durante muito tempo do curso de Direito e também do curso de Teologia. E depois, com o passar do tempo, eu fui me dedicando mais, deixei o ensino superior na área jurídica e comecei a me dedicar mais ao estudo da teologia, ao estudo bíblico principalmente, tá? Então aqui no nosso canal, certo? O nosso compromisso é com a Bíblia. Aqui eu não abordo questões de religião no sentido de que você tem que ser dessa ou daquela, não trabalho esses aspectos. Aqui nós trabalhamos estudos bíblicos, aqui nós trabalhamos interpretação da palavra de Deus para o nosso dia a dia. Os temas que Deus me traz, eu oro, eu jejuo, me preparo, né? Eu me entrego diante do Senhor para que Ele possa trazer os temas que Ele deseja, certo? Então, todas as vezes que eu entro no canal para tratar de algum tema, eu quero que você saiba que foi Yeshua quem compartilhou comigo o tema e eu então compartilho com você. Por quê? Porque se assim é porque Ele quer alcançar pessoas específicas, sim, certo? Nem todos, não é, estão interessados no aprendizado bíblico, nem todos estão interessados na pessoa de Yeshua. E não vou dizer que é fácil, não é? Porque seguir os passos de Yeshua nunca foi fácil e nunca vai ser, certo? Porque nós precisamos nos render à sua autoridade, aos seus princípios, ao seu governo. E nós sabemos, todos aqueles que seguem a Torá, todos aqueles que seguem a palavra de Deus, todos aqueles que entregaram as suas vidas para Yeshua, nós temos plena consciência que o governo de Deus é um governo de contramão do pensamento da humanidade em si, não é? Então é muito difícil mesmo, por quê? Porque a nossa linguagem, né, a linguagem que nós trabalhamos, a linguagem que vem do céu, não é a linguagem que o mundo ensina, ok? Então, deveras estamos em choque constantemente com a sociedade por conta que nós um dia decidimos seguir os princípios que nos dão vida eterna, porque a nossa vida aqui nessa terra é uma vida passageira. Nós estamos aqui de passagem porque nós temos uma busca muito maior, não é? Que é a eternidade com Yeshua. Então, por isso que não tem sido fácil, com certeza, eu sei que não tem sido fácil para você, mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Deus e Deus nele não está só. O próprio Yeshua disse isso. Eu vou ler aqui para vocês. Nós vamos tratar hoje sobre uma questão de intercessão. Eu vou trabalhar aqui o livro do apóstolo João, tá? O apóstolo João não é a primeira epístola de João. Eu estou no Evangelho de João, certo? No capítulo 17, que foi a última oração que Yeshua fez antes de ser entregue aos soldados romanos para o seu flagelo, certo? É uma oração lindíssima e dentro deste capítulo 17 do livro de João existe uma profundidade de ensino da parte de Yeshua para a sua vida aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que vai trazer muito esclarecimento para você, principalmente você que está atuando no Ministério da Intercessão, ou você que não esteja no Ministério da Intercessão, mas que ora por pessoas, que abraça pessoas, não é? Aqui nós vamos trabalhar alguns princípios. Por quê? Porque eu tenho visto no decorrer da minha vida cristã, no decorrer da minha jornada com Deus, e eu também fui vítima disso, eu também sofri isso dentro da minha própria casa, o desgaste emocional, o desgaste físico, o desgaste intelectual, viu?
tá? Por quê? Porque nós temos a tendência de abraçar, nós, principalmente mulheres, não é, que temos o coração de mãe, que já temos uma natureza, né, dada por Deus para a maternidade. Então nós mulheres já abraçamos com mais facilidade do que os homens, não é, o sofrimento alheio, certo? Porém, aqui nesta oração existem alguns princípios que nós devemos observar para que nós não venhamos a perder tempo, certo? Eu, na verdade, já perdi tempo, sim, na minha vida com pessoas. Me dediquei muito tempo por determinadas pessoas, orei muito tempo por determinadas pessoas e no final eu descobri que eu estava dando murro em ponta de faca. E esta pessoa continuou do mesmo jeito e nunca quis saber de nada, viu? Da parte de Deus. Então nós temos que ter também esta sabedoria. Na aula de hoje nós vamos tratar estes aspectos para que nós possamos focar as nossas orações, focar a nossa intercessão, dar prioridade a um princípio de intercessão, de apelo diante de Deus por determinadas pessoas, mas debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque senão você vai cair no engano, você vai perder o seu tempo, você vai se frustrar e no final das contas você vai ouvir ainda a seguinte frase: eu nunca pedi para você orar por mim, certo? E algumas pessoas, sim, a oração vai quebrar barreiras e aquela pessoa vai sim se achegar a Deus e Yeshua vai se manifestar a ela e ela vai receber a salvação. Mas por quê? Porque Yeshua está nesse negócio, tá? Mas existem pessoas que, por livre-arbítrio, tá, já decidiram não querer nada com Deus e nem com seu Filho. Existem pessoas, queridos amigos, que decidiram de livre e espontânea vontade a não quererem nada com o Deus da Bíblia, com o Deus que está no céu, com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso. Mas não se engane, o fato dela não querer nada com o Deus da Bíblia não significa que ela não tem o Deus dela. Então ela quer ter o Deus dela, da religião dela. Religiões e deuses e entidades que estão fora totalmente dos princípios da palavra de Deus, os quais Deus nunca instituiu sobre a face da terra com nenhum poder e com nenhuma autoridade. Porque o único poder e a única autoridade provém do Pai que está no céu, do Deus único e verdadeiro, no qual Ele colocou sobre a pessoa de Yeshua. Só existe um único Deus e o seu mensageiro, o seu enviado, que é o Messias Yeshua, no qual Deus ressuscitou dos mortos e o colocou assentado à sua direita e deu para ele todo o poder que há no Pai, viu? Então Deus o honrou diante dos anjos, diante do mundo, diante do inferno. Não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro poder, não existe nenhuma outra entidade, seja qualquer culto que seja, não existe sobre a face da terra nenhuma divindade, entre aspas, eu chamo de entidade, porque divino é só Deus, não existe nenhuma entidade com o poder que existe no Deus da Bíblia, no Deus que está no céu e que criou todas as coisas e que inclusive nos criou. E Ele deu para nós um presente muito importante, um presente chamado livre-arbítrio. Ele não deu livre-arbítrio para os animais, Ele não deu livre-arbítrio para os demônios, os anjos possuem um livre-arbítrio parcial, mas os homens não. Os homens possuem total livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse que eu estou falando segundo a Bíblia? O direito que o homem tem de dizer não para Deus. Os animais não dizem não para Deus, os demônios não dizem não para Deus, viu? Eu sempre tenho ensinado aqui que não existe a luta do bem contra o mal. Um dia Deus vence, um dia o diabo vence, não, o diabo já é vencido, certo? Inclusive ele é servo, ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Evidentemente, ele é nosso acusador, evidentemente ele é nosso opositor, ele é maligno, destrutivo, assassino, ladrão, tudo que você puder imaginar de destruição moral, de tudo que envolve a destruição das coisas que Deus criou está na mão de Satanás. Porém, ele não tem poder acima de Deus, nem é mais forte do que Yeshua, absolutamente. Ele foi um anjo criado e, como tal, ele está sujeito à autoridade de Yeshua. Por isso que quando nós expulsamos os espíritos malignos que estão nas pessoas possessas de espírito maligno,
nós usamos a autoridade do nome de Yeshua e ele sai imediatamente. Inclusive na Bíblia, Yeshua, o próprio Yeshua, tirou muitos demônios das pessoas pela autoridade do seu nome. Por quê? Porque ele tem que obedecer. Se ele fosse tudo o que dizem que ele não obedeceria, ele não sairia. Mas a Yeshua ele obedece, porque ele não tem o arbítrio, tá? De desobedecer a Yeshua. Agora o homem tem, certo? Então, com base nessa explicação que eu estou lhe dando para você, como Deus, se o próprio Deus concedeu aos homens livre-arbítrio para dizer não para ele, e isso não tem a ver com a soberania de Deus, viu? Isso não afeta a soberania de Deus. Não, Deus é soberano, ninguém pode dizer não para Deus. Não, nós podemos sim. E isso não tem nada a ver com a soberania, porque a soberania de Deus é outra coisa, certo? Porém, nós temos sim o direito de falar para Deus assim: não quero a sua palavra, não quero as suas leis, não quero te seguir, não quero ser salvo, não quero essa vida que você está me falando, não quero a sua oração, não quero a sua interferência, eu quero viver do jeito que eu estou vivendo, inclusive debaixo das minhas práticas pecaminosas, porque eu gosto delas. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Porque se você estiver se deparando com pessoas cujo livre-arbítrio já decidiu por este caminho, então você tem que ter algumas cautelas e inclusive sabedoria e perguntar para Yeshua até que ponto você deve ir em relação a essa pessoa, porque senão você vai estar apenas perdendo o seu tempo. Nós devemos orar pelas pessoas? Claro que devemos. Nós devemos amar as pessoas? Claro que devemos. Nós não sabemos quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Nós oramos pelas pessoas. Porém, existem algumas pessoas que nem Jesus orou, viu? Nem Jesus orou. Então, o que eu quero dizer para você é que existem princípios que devem ser observados para que você tenha uma qualidade de vida dentro do seu ministério de intercessão. Então, nós vamos trabalhar aqui o capítulo 17, o tema da nossa aula vai aparecer aí na tela para você. Por quem devo orar? Por quem devo orar? Gente, isso é importante. Pode parecer estranho agora no começo, mas até o final da aula, permaneça comigo, que até o final da aula você vai entender aonde é que eu estou querendo chegar com essa instrução, que não sou eu que estou inventando. É uma instrução que saiu da boca de Yeshua, tá? E está escrito ali, as instruções de Yeshua em João, capítulo 17, do verso 1 até o verso 16. Então, vai aparecer aqui na tela para você os princípios que devem ser observados, certo? Em relação a essa passagem. Eu vou colocar aqui 3 princípios fundamentais, vamos trabalhar 3 tópicos hoje, ok? E ele vai ser bem tranquilo e é bastante interessante. Então, no primeiro ponto aqui, diz assim, a natureza da intercessão de Yeshua. Nós vamos estudar primeiro a natureza intercessória de Yeshua quando ele fez esta oração aqui, tá? Que vai do versículo 1 até o verso 5 do capítulo 17. Eu vou ler a passagem bíblica aqui para vocês. Depois de Yeshua ter falado essas coisas, então ele já estava, neste momento, ele já estava em reunião com seus discípulos, ele estava dizendo que a hora já havia chegado. No capítulo anterior, no último verso, ele fala aqui, ó, eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham shalom. Neste mundo vocês terão aflições, mas sejam fortes, eu venci o mundo. Então, quando ele encerra essa frase, ele vai entrar na oração dele. Depois de Yeshua ter falado essas coisas para os seus discípulos, ele olhou para o céu e disse. Então, veja, para quem ele olhou? Ele olhou para o Pai. Ele não olhou para o apóstolo, tá, da sua igreja, ele não olhou, então não é para você olhar para o apóstolo, não é para você olhar para o pastor agora, não é para você olhar para o líder, é para você olhar para Deus, porque Yeshua, o Filho de Deus, neste momento, sobre este assunto, ele olhou para Deus e ele disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Olha aqui. Como lhe deste autoridade sobre todos os homens para conceder vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Gente, aqui é o próprio Yeshua quem está dizendo, para que te conheçam, o único Deus
verdadeiro. Ele não se chamou de Deus aqui. Ele está dizendo que o Pai é Deus, o único Deus. Então nós temos um único Deus verdadeiro, certo? E a quem enviaste Yeshua, o Messias. Então neste primeiro versículo, do versículo 1 aqui até o versículo 2, o que ele está falando? Primeiro ele está direcionando a oração dele à autoridade máxima, que é o Pai dele, no qual ele estava sujeito na terra. Depois ele disse assim: o Senhor me deu autoridade sobre todos os homens. Então Yeshua tem autoridade sobre todos os homens sobre a face da terra. Ponto. Jesus tem autoridade sobre todos os homens sobre a face da terra. E ele diz assim: aos quais o Senhor me enviou para conceder vida eterna. Porém, ele faz uma observação: a todos que lhe deste a Yeshua. Então, veja bem, olha aqui o reconhecimento que ele está tendo do seguinte: nem todos o iriam querer. Ele está dizendo assim: Deus me deu autoridade sobre todos os homens. Yeshua poderia fazer uma lavagem cerebral na pessoa e salvar todos os homens sobre a face da terra? Poderia, tá? As pessoas dizem assim: Jesus é amor, Deus é amor, porque Deus não condena ninguém ao inferno, porque Jesus quer salvar a todos. Principalmente esse sincretismo religioso ridículo que nós estamos vendo hoje no mundo, e eu chamo de ridículo, porque nós estamos vendo cristãos embarcando nisso, pastores e cristãos concordando com o sincretismo religioso, apoiando religiões antibíblicas, certo? Apoiando religiões antibíblicas, que Deus nunca mandou você apoiar, certo? Nós respeitamos e você deve respeitar. Respeitar o livre-arbítrio, é disso que eu estou falando. Você vai respeitar o livre-arbítrio que a pessoa tem de não querer o teu Deus. Mas isso não quer dizer que você que segue o Deus da Bíblia é para colocar o seu pé lá, bater palma, apoiar e dizer assim: tá tudo certo, tudo bem. Não, não é para você ir lá. É para você ficar na sua, entendeu? Com este Deus da sua Bíblia que você segue. E você respeita. Eu respeito todas as religiões. Cada pessoa segue a religião que ela quiser. Cada pessoa segue a entidade que ela quiser. Cada pessoa segue o ídolo que ela quiser. Eu não me envolvo com a decisão das pessoas e com o livre-arbítrio das pessoas. O compromisso aqui deste canal é trabalhar para aqueles que seguem o Deus da Bíblia e que precisam ser ensinados segundo a palavra do Deus da Bíblia. Porque ele diz que a palavra dele é a verdade. E se a palavra dele é a verdade, ela nos purifica de todo o pecado. Então, o nosso compromisso de restauração é para aqueles que amam e querem o Deus da Bíblia. Se você não quer Deus da Bíblia, não tem problema nenhum, siga o seu caminho, ok? Aqui eu não me envolvo. Por quê? Porque eu tenho plena concepção do livre-arbítrio. Agora, o fato de eu respeitar o seu livre-arbítrio e respeitar a outra religião, não quer dizer que eu vou querer concordar dela para a minha vida, não. A minha vida está pautada na palavra de Deus, é minha fé, minha instrução de fé, é meu testemunho de fé. Coloco isso diante de todas as pessoas publicamente e não existe nenhum homem sobre a face da terra com poder para retirar isso de mim e nem sequer para dizer que eu não posso falar, certo? Por quê? Porque nós temos uma liberdade democrática no nosso país que nos permite falar deste livro, falar deste Deus, certo? E falar o que está dizendo aqui a Torá. Agora, o livre-arbítrio é: você quer ou não? Não importa, eu quero. E quem está me assistindo, com certeza também quer. Então, por isso que ele está falando. Eu estou dizendo tudo isso por quê, gente? Porque o próprio Yeshua disse isso. Ele teve autoridade sobre todos os homens. Porém, ele não impôs a vontade dele. Ele não impôs essa autoridade sobre todos os homens. Porque ele disse aqui: eu tenho autoridade para dar vida eterna para todo mundo. É o que ele está dizendo. Ele tem autoridade para dar vida eterna para todas as pessoas. Porém, ele tinha plena consciência que nem todas as pessoas iriam desejar a vida eterna. Certo? Então, o primeiro princípio que eu estou trazendo aqui para você é que você entenda isso. Porque as pessoas, principalmente os cristãos, eles têm embarcado em discussões inapropriadas. Muitos cristãos têm sofrido danos processuais. Muitos cristãos têm entrado em debates dentro da internet.
Muitos cristãos têm pagado preço por aquilo que ele tem falado, certo? Mas por quê? Porque ele tem entrado em áreas e em discussões que não é para entrar, não é para perder tempo, não é para perder, porque a Bíblia fala que você vai discutir com o tolo, você vai cair mais que o tolo, porque você não vai vencer o tolo, porque ele é tolo, certo? Então veja bem, você tem que se preocupar com a sua vida, com a restauração da sua vida e da sua casa, em primeiro lugar. Depois você vai se preocupar com o mundo. Então Jesus disse aqui, ó: tu me deste autoridade sobre todos os homens para conceder a vida eterna a todos o que lhe deste. Certo? Então veja bem, se o homem não quiser a vida eterna em Yeshua, tudo bem para Yeshua, não tem nenhum problema. Então por que você vai caçar confusão com isso? Por que você vai na internet bater boca com o tolo? Não é para você bater boca com ninguém, não. É para você estudar a Bíblia e orar, certo? E ele vai dizer então que existe esse único Deus a quem enviou Yeshua, o Messias. Quem que enviou Yeshua para nós? Deus, o Pai. Aqui então, nesse primeiro momento, ele está deixando claro quem é Deus, quem é ele, quem o enviou, por que ele veio, o nível de autoridade que ele tem e para quem ele vai exercer essa autoridade. Ele vai exercer toda a autoridade para aquele que quiser, certo? E ele continua: eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para fazer. Tá? Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a mesma glória que tive contigo antes de o mundo existir. Certo? Então, ele era glorificado em Deus. Ele fica despojado dessa glória quando ele se torna carne humana, não é? Depois, quando ele é elevado novamente à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele recebe todo o poder de Deus. Então, quando Jesus vai dizer aqui, vou pôr aqui na tela para vocês, a natureza e a intercessão de Yeshua, o ponto 1.1 está aqui, ó. Jesus intercede principalmente por ele mesmo, para ser fortalecido. Então, quando ele vai interceder, ele intercede primeiro para ele, tá? Por que ele fala aqui, ó? Glorifica teu filho para que teu filho te glorifique, tá? Ele vai fazer aqui, porque você é o único Deus verdadeiro e você me enviou e você me glorificou desde a fundação do mundo. Ele está intercedendo por ele, está dizendo para Deus quem ele é, ele está intercedendo por ele mesmo, para que o Pai reconheça novamente que ele é o Filho glorificado desde antes da fundação do mundo, certo? Ele está falando o quê? Intercedendo por ele, porque ele ia morrer. Então ele falou assim: Deus, eu vou morrer e você vai me ressuscitar. Porque quem ressuscitou ele foi o Pai o ressuscitou diante dos mortos, ele não se auto-ressuscitou. Foi o Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então ele estava intercedendo primeiro por ele. Isso vai acontecer. E assim como você me glorificou diante de ti desde a fundação do mundo, eu estou pedindo que o Senhor me glorifique novamente. Ele está pedindo a salvação aqui, ele está pedindo a ressurreição diante do Pai. Então, primeiro princípio, você deve interceder primeiro por você mesmo, certo? Não adianta você sair por aí intercedendo pelo mundo inteiro, por todas as pessoas que cruzam o seu caminho, quando você não intercede primeiro por você mesmo. Não é possível você amar o próximo se você não amar a si mesmo primeiro. Esse é o mandamento de Yeshua. Ame o teu próximo como você se ama. Olha, como é que eu vou amar, interceder por todo mundo se eu me desprezo, se eu me detesto, se eu me odeio, se eu não cuido de mim, se eu não oro por mim mesma, se eu não intercedo por mim mesma? Primeiro princípio da intercessão é para você primeiro. Ponto 2. Depois ele reconheceu que existe um só Deus de onde veio sua autoridade para interceder por outros ou por algo, refutando poderes de falsos deuses, que é o que eu estava explicando ali, que não existe sobre a face da terra nenhuma entidade que possa ser superior a Yeshua, que tenha poder de salvar os homens. Podem ser cultuados, os ídolos da terra que são cultuados, poder para te salvar não tem nenhum, certo? Inclusive vão te levar para o inferno. Então fala aqui, ó. Depois ele reconhece que existe um só Deus, de onde veio sua autoridade para interceder por outros ou por algo, refutando poderes de falsos deuses. Porque diz aqui, ó, como lhe deste autoridade sobre todos os homens. Não são os ídolos de outras religiões que têm autoridade sobre os homens. Quem tem autoridade sobre os homens é Yeshua. E sobre todos os homens, salvos ou não salvos, justos ou injustos. Item 3, 1.3. Em seguida, declara que se sujeitou a Deus, o obedeceu
e que cumpriu o propósito que Deus lhe havia dado, provando para as religiões futuras, porque a partir do século 7 depois de Cristo surge então uma nova religião aí no Oriente Médio, não é? No qual se levantou um profeta, e o discurso desse profeta é que Yeshua foi o último profeta que Deus havia mandado Yeshua. Yeshua era apenas um profeta, eles não reconhecem ele como filho de Deus, mas reconhecem como profeta. E esse profeta então foi assassinado e não havia concluído a obra que Deus havia enviado, não é? Então se levanta o último profeta aí no século 7 aí, dessa religião aí oriental, não é? E ele diz então que ele foi o último grande profeta que concluiu a obra de Yeshua. Uma blasfêmia, isso aqui é uma heresia, isso aí é antibíblico, isso aí não está na palavra de Deus, isso é uma mentira, um engano de Satanás, porque ele está dizendo aqui, provando para as religiões futuras. Aqui nessa passagem, ele diz assim, ó, eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para fazer. Por que que ele coloca essa frase? Porque ele sabia que religiões futuras surgiriam após a sua morte, dizendo que apareceram novos profetas, outros profetas depois dele, para terminar a obra que Deus deu, e isso não aconteceu. Ele terminou a obra, inclusive, se existiu algum profeta depois de Yeshua, digam para mim, profeta que diz que concluiu a obra de Deus no lugar de Yeshua, diga para mim quando foi que ele ressuscitou e que poder ele tem para salvar. Se alguém disser isso aí, a gente rasga a Bíblia, ok? Então vamos lá, provando para as religiões futuras que ele consumou tudo, não deixando nenhum sucessor para os séculos vindouros. Ele não deixou nenhum sucessor. Não confundam aqui profetas bíblicos, isso é outra coisa. Ministério profético, os profetas diante de Deus, isso é outra coisa, você está me entendendo? Eu estou dizendo de pessoas que se levantaram no decorrer dos séculos vindouros, depois da ressurreição de Jesus, dizendo que ele era o enviado de Deus para concluir a obra do Messias que ficou inconclusa. É disso que eu estou falando. Então, isto é heresia, falso engano, antibíblico. Não existe, porque dentro da história do mundo não existiu ninguém que morreu, ressuscitou para salvar com poder e autoridade sobre todos os homens, inclusive sobre os demônios. Não temos, ok? Vamos prosseguindo aqui. No item 2, então no primeiro momento eu dei para vocês aqui qual foi a natureza intercessória dele. Ele intercede por ele mesmo, reconhecendo que todo o poder que ele tem vem de Deus e que ele consumou a obra que Deus deu para ele e que ele possui toda a autoridade sobre os homens dada por Deus. Porém, que ele estava orando para aqueles os quais, não é, Deus havia lhe dado, porque ele vai fazer uma oração de guarda aqui, certo? Para guardar aqueles que Deus havia dado para ele e que daria no futuro, depois da sua ressurreição. Maravilhoso. No item 2, para quem Yeshua direcionou sua intercessão? Aqui do versículo 6 ao 16, ele vai fazer um direcionamento aqui. O primeiro compromisso foi para com os eleitos de Deus, tá? Aos homens que do mundo me deste, aos homens que do mundo me deste, que eram teus, que guardaram a sua palavra, que receberam a sua palavra, que reconheceram Yeshua como ungido e enviado e creram nele. Observação. Significa dizer que existem algumas prioridades na intercessão em relação a pessoas, ok? Vamos fazer aqui uma leitura da passagem bíblica. Ele vai falar aqui, no versículo 6. Tornei teu nome conhecido às pessoas que me deste do mundo. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste é teu, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam. Então veja bem, o livre-arbítrio aqui, eles receberam. Eles reconheceram de fato que vim de ti e confiam que tu me enviaste. Então aqui ele está desacreditando o discurso de que Israel o renegou. Como muitas religiões falam até hoje, né, que ele veio para Israel, Israel o negou e agora ele pertence ao mundo inteiro. Israel, uma parcela da religião judaica o renegou, de alguns líderes religiosos, mas o povo nunca renegou, não. Então a Bíblia fala que milhares e milhares e milhares de pessoas seguiram Yeshua. E os apóstolos vão até dizer, né, que
não haveria livro suficiente para escrever todos os milagres que Jesus fez nos 3 anos do ministério dele. Então ele está dizendo aqui, tá? Ele está dizendo, eles reconheceram que eu vim. Então não tem essa conversa fiada aí que Israel recusou Yeshua, que Israel crucificou, que Israel matou. Bom, até porque quem crucificou Yeshua foram os romanos, tá? Não foram os judeus, ok? Então veja aqui. Oro por eles, não estou orando pelo mundo. Aqui é que eu quero chegar, aqui vai ser o cerne da nossa aula. Yeshua está dizendo isso, não é a professora Cássia. Não estou orando pelo mundo inteiro, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ele está dizendo assim, todas as pessoas que me conheceram aqui na terra, no período em que ele estava vivo, que já eram de Deus e que Deus deu para ele, ele está dizendo, estes eu quero que o Senhor guarde, não estou pedindo por todos. Por que ele não está pedindo por todos? Porque muitos não quiseram. Então ele também não vai perder o tempo, mas aqueles que quiseram ele quer guardar. Então você quer Yeshua? Você está em Yeshua? Então ele te quer, ele te guarda. Então é por você que quer ele, que ele roga diante do Pai. Ele é o teu intercessor. Está escrito assim na Bíblia, não existe nenhum intercessor entre Deus e os homens, a não ser Yeshua, homem. É ele o intercessor entre Deus e os homens, por isso ele está intercedendo pelos homens que o quiseram. Então aqueles que querem, ele intercede diante do Pai e ele te guarda. Ele te guarda, certo? Então muito bem, aqui. De fato, tudo que possuo é teu, e tudo que possuis é meu, e neles tenho sido glorificado. Não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Olha aqui, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no poder do teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como o somos. Enquanto estava com eles, guardei-os pelo poder do teu nome, que me deste. Sim, eu os guardei. Olha aqui, e nenhum deles foi destruído, a não ser aquele designado para destruição, para que se cumprisse, não é, a profecia. Mas agora vou para ti e digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles possam ter em ti mesmo minha alegria completa. Dei-lhes tua palavra e o mundo os odiou. Então eu quero que você entenda aqui o seguinte, por que aqueles que seguem Yeshua são odiados pelo mundo? Porque ele foi odiado também. Por que somos odiados pelo mundo? Porque nós não carregamos em nós os princípios do mundo, que são satânicos. Nós carregamos sobre nós os princípios do governo do reino de Deus, da sua palavra, que é a verdade e que nos santifica. Nós somos santificados pelos mandamentos e pelas leis e pelas instruções de Deus. Então nós somos odiados. Por quê? Porque o maligno está no mundo e o maligno enxerga aqueles que são de Deus. E ele então interage com pessoas adversárias que se opõem a Deus e se opõem a nós. Por isso nós somos odiados, certo? Então veja, pois eles não pertencem ao mundo como eu mesmo não pertenço ao mundo. Não te peço que os tires do mundo. Então veja, nós não vamos ser tirados do mundo, nós estamos vivendo aqui, é o nosso habitat. Nós estamos, joio e trigo, vivendo junto, ok? Mas que os protejas do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço também. Separa-os para a santidade por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. Então ele está dizendo aqui, o que é a verdade? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A Bíblia. Então você vai estudar de Gênesis até Apocalipse, que ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. E o que é que te santifica? A verdade. Qual a verdade? A palavra. Então quando eu estudo a Bíblia, eu peco menos. Quando eu estudo a Bíblia, eu conheço mais a Deus. Quando eu estudo a Bíblia, eu conheço mais Yeshua. Quando eu estudo a Bíblia, eu entendo mais qual é o propósito da minha vida na terra. Quando eu estudo a Bíblia, eu entendo o que é que eu devo fazer. E quando eu estudo João capítulo 17, eu sei para quem eu tenho que orar e para quem eu não tenho que orar. É difícil, é duro ouvir isso? É estranho? Alguma vez você já ouviu isso? Olha, algumas pessoas eu não devo orar por algumas pessoas. Não, você não deve orar por algumas pessoas. Por quê? Porque nem Jesus orou para determinadas pessoas. Principalmente para aquelas pessoas, que está escrito lá em 1 João,
que são pessoas que pecam para a morte. E o 1 João, ele vai dizer no capítulo 5, ele vai dizer o quê? Eu não estou orando por todos, principalmente para aqueles que pecam para a morte, por esses eu não oro, porque o Senhor disse para não orar por aqueles que pecam para a morte. O que é pecado para a morte? A idolatria profunda, pessoas que não saem mais da idolatria, que cultuam ídolos, que cultuam demônios, que cultuam potestades, certo? Que cultuam os seres criados sobre a face da terra, pessoas idólatras de níveis de idolatria que são já irrecuperáveis, certo? Assassinatos de pessoas que deixam o inocente morrer em seu lugar quando ele é culpado, e todas as formas da imoralidade sexual, viu? A pedofilia, o estupro, a agressão sexual, tudo que envolver aqui adultério, tudo que envolve a imoralidade sexual em todas as suas formas, a perversão de gênero, né? Então, daquilo que Deus criou, viu? Né? Aquilo que eu sou me transformado aí num ET agora, não sei dizer nada disso, né? Nem quero falar sobre isso também. Então, assim, todos os tipos de moralidades sexuais, certo? Então, ele está dizendo aqui, ora, são as pessoas do mundo. Então tem pessoas que você vai ficar orando e você vai perder o seu tempo. Por quê? Porque ela, primeiro, ela não quer que você ore por ela. Segundo, Yeshua não mandou você orar por ela. Então, quando nós vamos orar por pessoas, nós devemos perguntar para Deus, nós devemos orar por aquelas pessoas. Porque Deus vai te dar pessoas, entende? O que eu estou dizendo? Deus, ele vai te dar pessoas as quais você será responsável por elas numa intercessão. Mas Deus vai te dar pessoas. Não é para você sair por aí abraçando o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro não quer ele. Se ele aqui falou, eu não estou orando pelo... não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. São princípios básicos da vida. Gente, eu falo para vocês uma coisa. Quando você para estudar a pessoa de Yeshua bem a fundo, ele era um homem prático, viu? E era difícil, é difícil da Yeshua também em muitos aspectos, porque existem algumas coisas em Yeshua que ele deixou para nós que parece ser muito duro, e realmente é muito duro. E eu tive que entender isso daqui, certo? Então, quando eu entendi isso daqui, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu comecei a ser mais feliz. Eu perdi dinheiro com pessoas, eu investi em vida de pessoas, certo? Que Deus não me mandou. Que depois não rendeu nada. Quando eu fui fazer as contas, eu tinha perdido muito dinheiro ajudando pessoas que Deus não me mandou, certo? Eu ajudo pessoas, hoje ajudo pessoas que Deus não me manda ajudar, certo? Oro por pessoas, sim, por pessoas que Deus me manda orar. Intercedo? Sim, intercedo, certo? Então, como eu intercedo? Eu intercedo por mim, em primeiro lugar. Depois eu intercedo pela minha família. Então, a primeira responsabilidade que você vai ter é para com a sua família. Então, o que nós estamos vendo no meio da cristandade? Pessoas que estão abraçando o mundo inteiro, orando pelo mundo inteiro, e a casa dela está destruída. É o inverso. Estou salvando o filho da vizinha e o meu está morrendo. É isso que eu quero chegar. Tá? Muito bem aqui. A eficácia de sua revelação. Quando ele diz aqui, não rogo pelo mundo, mas pelo que me mandou. Tudo que é seu é meu, sou santificado, e aqueles que são teus são meus e são um em nós. Observação, significa dizer que não podemos perder tempo com pessoas que Yeshua não nos deu ou não nos mandou procurar, certo? Item 3, para encerrar nossa aula. A liberação profética e sacerdotal de Jesus dizendo o que devemos fazer daqui para frente, do versículo 17 para frente. Qual é a nossa luta? Nossa intercessão, nosso compromisso? Vamos finalizar essa aula agora fazendo um apanhado geral. Num primeiro momento, eu coloquei aqui para vocês a natureza da intercessão de Yeshua. Quando ele se coloca, estou agora resumindo a aula. Num primeiro momento, a natureza da intercessão de Yeshua. Quando ele se coloca diante de Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo quem ele é e orando por ele mesmo, para que Deus continue glorificando ele, assim como ele continuou glorificando ao Pai desde a fundação do mundo, certo? Então ele estava pedindo para Deus, para que Deus não tirasse dele a posição que ele sempre teve, porque ele tinha uma posição no céu, e ele foi enviado à terra em forma humana e pagou um preço elevadíssimo por nós. Agora ele estava voltando ao Pai, então ele intercedeu por ele mesmo em primeiro lugar, dizendo assim,
Ele faz, como que em poucas palavras, ele faz um relatório para o Pai, dizendo: você me enviou, eu te mostrei, eu te revelei, dei testemunho de ti, receberam seu testemunho, acreditaram neste Deus que eu estou falando, e agora eu quero que o Senhor me glorifique, como eu já fui glorificado desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, ele já era glorificado. Então ele pediu para Deus assim: eu cumpri o meu ministério, eu cumpri o meu propósito, eu fui enviado com um objetivo e eu cumpri, eu te obedeci e cumpri até o fim. Então, faz justiça na minha vida. Essa é a intercessão que você deve fazer diante de Deus quando você ora por você mesmo, dizendo para Deus: o Senhor me deu um propósito, o Senhor me deu um desígnio, o Senhor me deu uma responsabilidade. Deus te deu um propósito, um desígnio e uma responsabilidade. Então você vai interceder sobre você mesmo, dizendo para Deus que você reconhece tudo isso e que você quer cumprir, que você quer terminar o desígnio, que você quer terminar o propósito, que você quer obedecê-lo e que você quer concluir a obra que Deus te deu para fazer. Às vezes Deus te deu uma obra para fazer, você não concluiu ela, você não obedeceu e você foi fazer outras 10 obras. E aquilo não resultou em nada no final. Por quê? Porque você vem dizendo assim: ora, mas eu fiz 10 coisas. Deus vai falar assim: 9 você fez por conta própria, porque eu te pedi só uma, e a que eu te pedi você não fez, as outras 9 você fez por conta própria, quando eu nem te pedi. Você trouxe sobre você jugo, cansaço, desilusão, frustração, em cima de pessoas, por causa de pessoas e de coisas que Deus não te deu e não te mandou fazer. Entendeu agora o que eu quero dizer para você? Esse filtro. Nós temos que ter sabedoria com as coisas de Deus, entendeu? Porque nós estamos no mundo e a gente cai, e a gente se perde, e a gente erra, certo? Então nós temos que ter essa sensibilidade, voltar para o foco. O primeiro foco é a tua vida. O primeiro foco da intercessão é você. Você deve ser restaurado. Você deve ser santificado. Você deve ser instruído pela palavra de Deus. Você deve ter comunhão com Deus. Quando você estiver restaurado, quando você estiver debaixo de tudo isso que nós estamos falando aqui, como Jesus disse que ele ficou, então você vai dar um outro passo para outras pessoas. Mas primeiro você. Se você não está restaurado, santificado, preparado, você quer lá interceder, você quer entrar no terreno do inimigo para quê? Por isso que muitas pessoas, tá, da igreja, muitos líderes e muitos ministérios estão destruídos e a família destruída também. Viu? Porque ele foi fazer 9 coisas, mas não fez uma que Deus mandou, que foi primeiro a casa dele, certo? Muito bem. Então ele vai falar aqui depois, olha: oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim, por causa da palavra deles, para que todos sejam um como tu, Pai, está unido a mim e eu a ti. Aí aqui ele está falando das pessoas do futuro que nasceriam, que ele estava orando pelos seus discípulos, orando por aqueles que Deus havia dado. Ele estava pedindo para que Deus guardasse todas as pessoas que o conheceram, desde o nascimento dele, tudo aquilo que passou pela vida de Yeshua até a sua crucificação. Ele pediu para que Deus guardasse todas essas pessoas e também que ele viesse a guardar as pessoas que viriam a conhecer Yeshua através dos seus discípulos no decorrer da história. Então, de todos os séculos até o século 21, todas as pessoas que conheceram Yeshua por meio dos evangelistas, por meio dos profetas, Deus vem guardando essas pessoas no decorrer da história, porque ele fez essa intercessão. Então, por quem ele intercedeu? Tá, qual é a nossa luta? A nossa luta primeiro é para conosco, primeiro para com nós mesmos, depois para com a nossa casa e depois para com as pessoas às quais nós falamos de Yeshua, nós evangelizamos e somos o seu pai da fé, sua mãe da fé. Para essas pessoas você vai continuar orando, para as pessoas que Deus já te deu, você deve continuar intercedendo. E intercedendo para que Deus te dê outras pessoas. Então, conforme Deus vai te dando pessoas, então você vai ficando responsáveis por ela. Agora, não você saindo caçando na rua pessoas, mas pessoas que Deus vai trazer para você. Então, se você é um intercessor, você vai dizer: Deus, dê-me pessoas. As pessoas que o Senhor quer, as pessoas que o Senhor sabe que o livre-arbítrio dela, na sua onisciência, o Senhor sabe que o livre-arbítrio dela vai dizer sim para ti. Me mande pessoas que vão dizer sim para ti.
para que nós possamos orar e interceder por elas, para que nós possamos restaurá-las e ajudá-las. Entendeu a diferença, queridos? Como é que é? Certo? Então, pessoas que Deus vai te dar, porque Yeshua falou assim, as pessoas que o Senhor me deu, por essas eu rogo. Então, peça pessoas para Deus, e aí Ele vai mandar as pessoas que Ele quer para você. E então, essas pessoas serão o seu propósito de vida, serão o seu cuidado, entendeu? Porque aí Ele está trazendo para o teu campo pessoas, não é você entrando em campos adversários e pagando preço caro por isso, e colocando seus pés onde Deus não mandou você colocar, perdendo o seu tempo com pessoas que você não deveria perder tempo, com pessoas que vão zombar de você, com pessoas que vão rir de você, que vão desprezar a palavra de Deus. A Bíblia fala, não dê pérolas para os porcos. O que ele está dizendo? Não dê os tesouros do céu para o zombador. Não dê os tesouros do céu para aquele que ridiculariza o Deus da sua fé. Não dê os tesouros de Deus, as pérolas. Não dê o conhecimento de Deus para aquele que vai pisar nisso. Você deve dar as pérolas de Deus para aqueles que vão amar a Deus. Só que você não sabe quem são, onde estão. Então a intercessão é, Senhor, me mande as pessoas as quais o Senhor quer que eu me sinta responsáveis por ela. E Deus vai colocar no seu caminho. Deus vai trazer para você pessoas. E você não vai perder tempo. E você vai colher frutos da sua intercessão, do seu ministério, do seu labor, do tempo que você passa ministrando, restaurando aquela pessoa, transformando ela num novo discípulo, um discípulo gerador de outros discípulos. Entendeu, amado, como é que é? É disso que nós estamos falando aqui. E para encerrar, ele vai falar assim, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, para que possam ver minha glória. Ele está falando da salvação. Ele está dizendo assim, aqueles que o Senhor me deu, eu quero que estejam comigo aqui na glória, para que vejam onde eu estou. Eu quero que eles venham para o mesmo lugar o qual eu estou indo, que é para a glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E essas pessoas sabem quem foi que me enviou. Fiz o teu nome conhecido a eles e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja unido a eles. O tema da nossa aula de hoje é essa. Capítulo 17, do livro de João, do verso 1 até o 26. Então, aqui na tela está aparecendo aqui. Qual é a nossa luta? Nossa intercessão? Nosso compromisso. Primeiro, com você mesmo. Segundo, com os da tua casa, o teu cônjuge, os teus filhos, os teus genros e noras, os teus netos, os teus irmãos, os teus sogros, todas as pessoas da sua família, que sejam pessoas consanguíneas ou por afinidade, parentes por afinidade, que são aqueles que chegaram até a tua casa por meio da união do casamento, entre famílias ou por adoções, certo? Então, primeiro nós rogamos por nós e pela nossa casa. A nossa casa tem que ser restaurada. Inclusive, eu quero que você saiba que pessoas da sua própria casa, pessoas da sua própria família, pessoas do seu próprio sangue, pessoas parentes por afinidade, negarão o teu Deus. Não vão querer o teu Deus. Vão desprezar o teu Deus. Eu quero que você esteja preparado para isso. Pessoas da sua casa dizendo assim, não quero nada com o teu Deus. Não quero a tua oração. Não quero o teu conselho. Não quero o seu ensino. Se a pessoa não quer, por que você está lá dando? Por que você continua conversando com quem não quer te ouvir? Por que você quer ficar ensinando quem não quer ser ensinado? Por que você quer ficar gastando o seu tempo com quem não valoriza o seu tempo? Com quem debocha de você, com quem zomba de você? Tem que ter sabedoria, meu irmão. Não quer dizer que seja um filho, que seja um irmão, que seja um cônjuge, que quer o mesmo Deus que você. Você vai orar por eles? Vai, porque é o teu sangue. Você vai orar por eles. Mas você não vai ficar batendo boca, dialogando, você vai ficar buscando, insistindo. Você tem que viver assim, você tem que fazer assim, você tem que ser assim, você tem que... Não, ele não tem nada. Sabe por quê? Porque ele tem livre-arbítrio. Por isso que muitas orações não surtem efeito. Não surtem efeito. Sabe? Tem algumas mães que falam assim, ah, Senhor, eu quero orar para que meu filho tire aquela namorada do meu filho. Faça com que o meu filho largue dela. Eu quero que meu filho largue daquela mulher. Eu quero que a minha filha largue daquele homem. Olha, as pessoas têm livre-arbítrio.
As pessoas têm livre-arbítrio. Então, quando você faz uma oração que invade o livre-arbítrio da pessoa, vai ter alguma resistência no céu. Então, qual é o princípio dessa oração? O princípio é: Espírito Santo, a sua palavra diz que não é nem por força e nem por violência. A sua palavra diz que é o Espírito que convence o homem do pecado. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Então, a sua oração é: Senhor, Yeshua, o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado. Abra os olhos do meu filho, abra os olhos da minha filha para esse relacionamento. Faça com que ele tire a venda dos olhos dele. Faça com que ele enxergue que o caminho não está bom, que aquele lugar não está bom, que aquela companhia não está boa, que onde ele está frequentando não vai trazer nada de bom para ele. Então você vai orar para que o Espírito de Deus fale ao espírito humano. Viu? Porque Deus é elegante. Deus é um cavalheiro. Ele não invade o livre-arbítrio. As pessoas têm livre-arbítrio. Por isso que existem muitos problemas em família, muitas agressões em família, por causa da invasão do livre-arbítrio, por causa da invasão da liberdade de opinião, por causa da invasão da liberdade de escolha. Então nós temos que fazer a oração pelos nossos queridos neste sentido, pedindo para que o Espírito de Deus faça a obra na vida dele. Não é você quem faz, é o Espírito de Deus. Não é pela tua força, é pelo Espírito de Deus. É Ele quem vai trazer a ovelha de volta. Entendeu, meus amados? É Ele quem vai trazer. Então essa intercessão é assim que tem que ser feita. Aqueles que Deus já te deu. As pessoas, os seus filhos são pessoas que Deus te deu. Os seus parentes são pessoas que fazem parte da sua família. Agora, o zombador, aquele que não quer, deixa lá. Você vai orar por ele nesse sentido. Senhor, eu vou orar por ele para que o teu amor o alcance, para que a tua salvação o alcance, para que o teu Espírito mostre a ele o caminho errado. É nesse sentido a sua intercessão. E você vai viver em paz com essas pessoas. Você vai viver em tranquilidade com essas pessoas. Mesmo que elas nem saibam que você está intercedendo por elas. Mas a sua intercessão é uma intercessão de acordo com os princípios da palavra. Porque se Jesus falou, eu não estou pedindo pelo mundo todo, você acha que todas as pessoas às quais está pedindo vai dar certo? Não. Muitas vão se recusar e você vai ficar frustrado. Então é nesse sentido, viu? Então primeiro restauração para a tua vida, restauração para o teu lar, restauração para os teus filhos. Casa restaurada, aí família restaurada. Famílias restauradas, igrejas restauradas. Igrejas restauradas, sociedade restaurada. Então, todas as vezes que você for se enveredar para o caminho da intercessão por pessoas fora da sua casa, fora do seu seio familiar, você vai perguntar para Deus: como eu devo interceder por essa pessoa? Devo interceder por ela? O Senhor está me dando essa situação? O Senhor está me dando este caso? O Senhor está me levando? O Senhor colocou essa pessoa na minha vida? Porque às vezes, viu? A gente pensa que Deus manda pessoas pra gente, é o diabo mandando, né? Tem pessoas que vêm direto do inferno para nossa casa, para nossa vida. Não é verdade? Vocês sabem disso. Tem pessoas que são mandadas diretamente por Satanás para destruir a sua casa, certo? Então você tem que ter essa sabedoria. Você está lá orando, você está lá orando, você está lá orando, sabe? E a pessoa escarnecendo, a pessoa zombando, porque foi enviada pelo próprio Satanás para destruir a tua casa. Então você tem que ter essa sabedoria diante de Deus. Porque Jesus falou isso. Se ele disse, eu não estou pedindo pelo mundo inteiro, eu também não vou pedir pelo mundo inteiro, porque não é minha parte fazer isso, é impossível, não é? Então por que você tem que pedir? Por aqueles que estão dentro da tua casa. Primeiro para os da casa, depois para os de fora. Casa restaurada primeiro. Porque não adianta você ganhar o mundo e perder os seus filhos. Não adianta. E enquanto seus filhos não quiserem nada com Deus, você vai continuar intercedendo por eles, como eu disse aqui, pedindo para que o Espírito Santo faça a obra redentora na vida deles. Esse é o seu papel, falar para que o Espírito Santo de Deus faça a obra redentora na vida deles. Que Yeshua venha com o Espírito dele e convença o homem do pecado. Que convença, e na hora certa a sua oração vai ser respondida, você vai ver os efeitos da sua oração, porque a palavra de Deus fala que a oração pode muito em seus efeitos. O que está dizendo? Que tem resposta do céu para nós. Mas nós devemos orar segundo, porque 1 João vai estar escrito lá também.
tudo aquilo que nós pedimos, se nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele nos dá tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade. Então, quando você está pedindo por pessoas, você pergunta para Deus: Deus, eu quero pedir por essa pessoa. Senhor, é para orar por ela. Senhor, eu não vou perder tempo com ela. Fala para mim, Espírito Santo. Me dá a direção na sua palavra. Me dê sonhos. Me dê profetas para confirmar. Me dê direcionamento na sua palavra. Se eu devo orar ou não. Se eu devo fazer ou não por essa pessoa. Lógico, nós devemos amar as pessoas. Nós devemos cuidar das pessoas. Nós podemos fazer boas obras para as pessoas. O que eu estou dizendo aqui são níveis de intercessão quando você deseja, quando você quer que aquela pessoa seja salva a todo custo. Eu quero que ela seja salva a todo custo. Ora, você pode não ver isso acontecer. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Então, Yeshua disse assim, que Deus deu para ele toda a autoridade sobre todos os homens. Então, tudo bem, Yeshua tem toda a autoridade para salvar todos os homens. Agora, todos os homens querem ser salvos por Yeshua? É isso que nós estamos falando aqui. Nem todos os homens querem ser salvos por Yeshua. Então, se eles não querem ser salvos por Yeshua, você tem que dedicar o seu tempo para aqueles que querem ser salvos em Yeshua. E como é que eu vou saber quem são aqueles que querem ser salvos por Yeshua? Quando eu faço oração, dizendo para Deus que Ele traga para mim essas pessoas. E aí nós vamos cuidar dessas pessoas, orar por essas pessoas. Agora, você entrar no território adversário, você entrar no território inimigo, você querer convencer pessoas de deixar religiões que elas seguem, você querer na força da sua palavra dizer para a pessoa que ela está errada, que ela não deve ter essa religião, que ela não deve ter esse ídolo, que ela não deve pular carnaval. Vocês viram aí as aberrações, não é? Mal sabem eles, né? Debaixo de que maldição eles estão. E aí você vai lá, eu vou lá na Sapucaí evangelizar. Deus não vai mandar ninguém na Sapucaí evangelizar, porque Deus não vai mandar você no território adversário para evangelizar nada, viu? Tá? Se alguém foi lá na Sapucaí para evangelizar, ele foi lá para pular carnaval, não foi lá para evangelizar não, viu? É disso que eu estou falando, entendeu? É disso que eu estou falando. O sentido das coisas com Deus, os princípios da Bíblia, como nós devemos nos comportar, como nós devemos andar com Deus, como nós devemos fazer para que as coisas deem certo, para que as coisas deem certo, viu? Eu quero contar brevemente aqui, eu levei um choque uma vez, né? Eu estava ajudando muito uma pessoa e ajudando, e de repente eu vi que algumas coisas começaram a correr no sentido anti-horário na minha vida, não é? E eu fui percebendo algumas quedas em algumas áreas da minha vida, principalmente financeira, e eu já percebi que alguma coisa não estava muito bem, e eu então fui orar um dia, me dediquei a alguns dias de jejum, me santifiquei diante do Senhor, entendeu? Me consagrei e me coloquei em oração por dias e dias, dizendo para o Senhor onde é que eu estava errando, se havia alguma porta aberta que eu havia deixado entrar aí, se tinha algum trincado nas minhas muralhas que cuidavam, né, da minha cidadela, se a minha muralha estava trincada e entrou alguma água imunda ali pela rachadura, o que é que eu havia feito? Eu havia errado em algum aspecto que eu sabia que eu havia travado numa área determinada da minha vida. E numa noite orando, literalmente, eu estava orando aqui no meu gabinete, eu estava de madrugada orando, e quando eu disse assim para o Senhor, Senhor, me diga, me responda. E ele falou o nome de uma pessoa, fulano de tal. Ele só deu um nome para mim. Quando ele falou aquele nome, eu falei, já entendi tudo. E ali eu parei imediatamente com tudo. Por quê? Porque eu estava fazendo bem? Sim. Mas a pessoa não saía do lugar, não saía do lugar, não saía do lugar, não saía do lugar. E no fim das contas, eu estava apenas sendo usada para fins específicos na vida da pessoa. Mas uma mudança de vida, uma caminhada com Deus, na verdade, nunca teve. Então, Deus disse assim para mim, como você estava semeando em terra árida, a sua terra também começou a ficar árida, porque eu estava dando pérola para quem não era para dar mais na questão financeira,
cortei imediatamente. Olha, gente, por questão de poucos dias, tudo foi voltando ao normal na minha vida. Então, o que eu estou dizendo para vocês na aula de hoje, eu estou passando aqui experiências de vida que eu levei muito tempo para aprender, viu? O que eu estou dizendo para vocês é que às vezes nós estamos fazendo coisas, orando por pessoas, insistindo com pessoas, tentando convencer pessoas, tentando fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer. Ou que nós sequer perguntamos para Deus se era para fazer, ou se era para fazer, como deveria ser feito. Às vezes a maneira como está sendo feita não está certa. Às vezes é para fazer, mas a maneira como está sendo feita pode não estar certa. Não é a maneira como Deus direcionou no princípio e você perdeu o foco. Então, a partir da aula de hoje, ore a Deus, pergunte para o Senhor se todas as pessoas às quais você está envolvida, se todas as pessoas às quais você está intercedendo, se todas as pessoas às quais você está ajudando financeiramente ou mediante a palavra ou mediante ensino, pergunte para o Senhor se todas as pessoas às quais está ali na sua agenda, se Deus realmente te deu, se Deus realmente está mandando, porque você vai se enfadar, você vai trazer fardo, você vai trazer jugo e vai chegar um dia que você não vai estar nem dormindo à noite, teu telefone não para, seu celular não para, você não tem tempo para a tua casa, você não tem tempo para o seu cônjuge, para os seus filhos, você não tem tempo para nada. Quando você vai ver, quando você se dá conta, todo o seu tempo está voltado para as pessoas externas à sua casa e a sua casa começa a desmoronar. Por quê? Porque todo o seu tempo está dado em territórios que Deus não mandou você ir lá arar, certo? Então pergunte para Deus primeiro, amém? Shalom para você, espero que na aula de hoje você possa ter entendido. Se você teve dúvidas, volte o vídeo, assista quantas vezes você quiser, viu? Leia a passagem de João capítulo 17, leia o capítulo inteiro dessa oração sacerdotal, leia quantas vezes for necessário. Quanto mais você ler essa passagem, mais o Espírito Santo de Deus vai abrir os teus olhos, mais você vai ter discernimento, você vai enxergar neste capítulo muito princípio, muito ensinamento. Hoje, depois dessa aula, hoje, dedique aí os próximos dias, que seja 3, 4, 5 dias, uma semana, não importa. Se debruce sobre essa palavra, se debruce, meu irmão, minha irmã, sobre essa palavra e estude ela, palavra por palavra, versículo por versículo, frase por frase. Esmiúce o capítulo 17 do livro de João. Esmiúce essa palavra. E você vai descobrir como Deus vai falar com você. E você vai descobrir a lucidez do céu que vai descer sobre você. Você vai descobrir coisas ocultas que Deus vai te revelar. E você vai descobrir em Deus se tudo que você está fazendo vai ficar claro como a luz do dia. Confie nessa aula. Faz o que eu estou falando. Estude esse versículo, esses versículos como eu estou te falando dia após dia. Estude muito nos próximos dias. Pegue um caderninho, uma caneta. Ore, jejue, estude. Volte a estudar de novo. Vai ficar claro como a luz do dia para você as suas atividades de intercessão. Vai ficar claro como a luz do dia. E você vai descobrir, porque Deus vai te falar, Ele vai te revelar quem são as pessoas que devem continuar debaixo da sua intercessão e quem são as pessoas que você vai ter que liberar para seguir o caminho deles, viu? Porque muitas vezes nós vamos ter que soltar as bagagens, viu, queridos? Nós vamos ter que soltar as bagagens para que as pessoas possam caminhar pelo caminho que ela decidiu e você não perder mais tempo com coisas que Deus não te deu e que está sobrecarregando você, te deixando doente, com problema de pele, com problema de obesidade, com insônia, viu? De tanto fardo que você está carregando sobre os teus ombros de problemas alheios que Deus não mandou você carregar. Shalom para você, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.